Bem-vindos ao módulo 3, Refinando e Evoluindo. Agora que você já despertou a imaginação, já estruturou essas ideias, é hora de você dar um passo essencial, que é refinar o que você escreveu, evoluir o seu estilo e transformar o rascunho em um texto de verdade. E a maioria das pessoas para por aqui. Escreve, mas não revisa com clareza, não melhora com propósito e tem medo de mostrar o seu texto para outras pessoas. Mas você não. Nesse módulo eu vou te guiar para revisar por camadas com método. Também para você saber quando buscar feedback e como aplicar esse feedback, se você aceita ou não. E ainda mais para você dar um salto final, que é escrever algo completo, revisar e compartilhar. E importante dizer, tudo que eu ensino aqui também está presente na fórmula do best-seller, especialmente na parte em que eu explico como transformar rascunhos em livros que envolvam, que convençam e que vendem, né? Que isso que é também importante. Porque no final das contas, escrever é reescrever e fazer isso com consciência muda tudo. Então vamos juntos para o nosso último módulo. Então, meus amigos, vamos para a aula 1 do módulo 3, que nós vamos falar de revisão em camadas, o texto que escolhe nascer. Bom, você já teve a impressão de justamente ao reler um texto achar que ele perdeu o seu brilho, simplesmente, né, não é aquilo que você imaginava? Bom, muita gente acha que escrever bem é acertar na primeira, mas deixa eu contar um segredo para você. Nem Clarice, nem Saramago, nem eu, nem você, nem ninguém escreve, publica o texto que escreveu da primeira vez. E a diferença está justamente num texto literário, um texto que engaja, um texto que as pessoas gostam, é quando o autor volta para o texto. E aí lá ele melhora esse texto. E é isso que nós vamos ver agora. Então, assim, escrever bem é como pintar com camadas. A primeira demão é a estrutura, depois vem o estilo, depois vem os detalhes. E isso você vai aprender a fazer agora. Então, vamos lá. Então, primeiro, são três camadas que a gente vai ver. Então, a primeira delas é a estrutura. Tá? Você é como arquiteto da narrativa. Então, aqui a gente vai olhar para o esqueleto. Quando você for revisar, você agora é um arquiteto. Você não está focado aqui nas palavras, mas está focado no projeto. Esse projeto fica em pé, ele tem estrutura, como numa casa, os cômodos são firmes, né, as entradas e saídas funcionam. Então, e aqui, por exemplo, você vai verificar coisas como, por exemplo, a história tem início, meio e fim, eles são claros, o conflito é muito claro, está definido desde o começo. O protagonista, existe uma ordem de progressão, o protagonista faz uma jornada, seja ela de transformação, pode fazer só uma jornada, mas eu prefiro que ele faça uma jornada de transformação, que é isso que vai engajar o leitor também. O final entrega sentido, surpresa ou conclusão, é um final aberto, é um final fechado. Então tudo isso faz parte dessa estrutura que você está revisando. E aí, a ordem, por exemplo, ordem dos acontecimentos, ela acontece na ordem correta ou existem saltos? Não tem problema nenhum você mudar a ordem, fazer não linear. Quer dizer, acontece uma coisa aqui, a outra do futuro, a outra do passado, mas isso tem que fazer sentido. Agora, se as coisas acontecem sem uma progressão lógica, né, como é a proposta do filme e do livro, então é que eu estou pensando nos filmes. Estou pensando em filmes como Amnésia, por exemplo, que é completamente fora da ordem, mas tudo faz sentido. Tá? Então essa é a questão. Tudo é explicado depois. Então a ordem dos acontecimentos, a progressão que você definiu para a sua história. Progressão dramática, né? Esse drama ele vai progredindo, né? Ele não pode simplesmente ir se apagando, porque a gente sempre tem, se você lembra lá da estrutura de 3 atos, você sempre tem uma progressão até o clímax. Depois você tem uma descida, né, nos acontecimentos.
Os textos as cenas são coerentes, existe coerência entre elas, não tem nada que aconteça do nada, tudo tem que ter uma explicação. Não pode ser nada do nada. Você pode criar suspense, sim, mas em algum momento tem que ter uma explicação. E os ganchos no começo e no fim dos parágrafos, pode não, você deve colocar ganchos no começo que vão atrair o teu leitor para continuar a leitura e também nos finais de capítulos, que você pode colocar o que a gente chama de cliffhangers, que são os homenzinhos que estão pendurados no penhasco e que fazem a curiosidade de continuar a leitura. Então tudo isso tem que estar lá. Separei um exemplo aqui. Uma história começa com um personagem caminhando no parque e do nada entra num flashback confuso. Esse flashback, quando você for fazer a revisão, ele realmente é necessário? Ele tem uma função? Porque se não tiver função, não tem por que ter um flashback. Ele simplesmente vai lembrar porque deu vontade? Não. Tudo na escrita tem que ter uma função. Tá? Então é nesse sentido. Você revê o que faz sentido ou o que não faz sentido. O segundo ponto é o estilo. Então aqui você é o artesão da linguagem. Quando você cuidamos da estrutura, tá? Agora nós vamos cuidar da linguagem. É aqui que você cuida da textura das palavras, da sonoridade das frases, do ritmo que conduz o leitor. O estilo é onde a sua voz vai aparecer. Esse é o estilo deste autor. Este é o estilo deste autor. Então é mais importante o como você diz do que o que você diz. Entendeu? Então, o como é mais importante. O que, às vezes a gente só quer dizer muita coisa para dizer o que, explicando. Não, é a maneira de dizer que é mais importante. Então, algumas perguntas para a sua revisão. O texto tem fluidez? Ele tem ritmo? Ele tem voz? Ele tem musicalidade nas frases? Né? A gente vai ver alguns exemplos aqui que vão te ajudar. As emoções são claras ou elas são artificiais? As coisas realmente funcionam emocionalmente dessa maneira ou está muito exagerado? Ou pouco? Ou não tem emoção alguma? Você tem que tomar cuidado com evitar repetições. Tem muita gente que tem um tique, né, na hora de escrever e repete a mesma coisa. Acha que não falou, mas já falou 10 vezes a mesma coisa. Exageros, clichês, tudo isso é muito cansativo na escrita. Então você tem que ver onde é que tem isso para tirar, para deixar harmônico. Esse aqui já é do outro. Então, assim, ritmo, já falei, fluidez, excesso de advérbios, tá? É uma outra coisa repetitiva. Por que o advérbio não é bom? O advérbio ele cria cacofonia, como finalmente, especialmente, esses mentes aí, e mais alguns, eles acabam cansando, porque é muito repetitivo. Os adjetivos também mal colocados, exagerados. Eu vou mostrar exemplos aqui usando adjetivo e não usando adjetivo, como a diferença é gritante. E também os diálogos que não são naturais. Os diálogos têm que ser naturais, porque é exatamente como as pessoas falariam voltados ao texto. Porque assim, é trazer a emoção certa para o diálogo, mas a escrita do diálogo, ele não é exatamente como a gente fala. Então você tem que, sabe, usar o diálogo no formato literário. Isso que faz toda a diferença. Uma dica aqui, porque nós estamos falando de musicalidade. Leia em voz alta. O ouvido ele capta onde falta ou sobra alguma coisa. De repente, visualmente também você pode mudar a fonte do teu texto, ver o espaçamento para que o cérebro, e tentar enganar o cérebro, né, para que ele enxergue com mais clareza e assim por diante. Vou para um exemplo agora que vai ajudar você a entender. Ele ficou muito bravo e gritou alto com ela. Essa é a frase original. Mas quando você for revisar esse texto, você pode escrever o seguinte. Então, ele ficou muito bravo e gritou alto com ela. Pode se tornar: a raiva veio em ondas, a voz antes contida explodiu no ar como vidro quebrando.
Percebe a diferença? Como fica muito mais no elogioso, como fica muito mais é, típico da literatura, isso faz toda a diferença. Muito bem, e o terceiro ponto são os detalhes, o escultor que lapida a forma. Então agora é hora de ser escultor. O foco aqui está nos pequenos detalhes, os pequenos elementos que fazem diferença entre um texto bom, razoável, e um texto excelente, excepcional. Então aqui a ideia é justamente lapidar. Você olhar para as palavras específicas, para as imagens que são fracas, para a pontuação, tudo aquilo que precisa ser ajustado. Então, na questão das palavras, verificar se não existem palavras melhores para dizer a mesma coisa. Por exemplo, você usando verbos genéricos como fazer, ter, ficar, fica muito comum. Você pode verificar verbos que vão melhorar isso. Claro, não vai exagerar também, pegar palavras que as pessoas não usam ou que são muito diferentes, que elas têm que buscar um dicionário para entender. Então a ideia aqui não é mostrar que você tem vocabulário, mas é colocar palavras precisas que além do sentido ainda evoca mais alguma coisa. Eu quando escrevo, eu deixo aberto aqui na tela um dicionário de sinônimos. Então, se eu quero uma palavra, mas eu acho ela muito comum, eu vou lá e digito a palavra, daí eu pego, verifico todos os sentidos e aí eu escolho uma palavra diferente. Então, vejo que cada palavra é importante. Não é colocar qualquer uma. Palavras ambíguas, deixa eu voltar aqui. Palavras ambíguas, né? Palavras que indicam uma coisa, mas você quer dizer outra. Então você vai confundir o teu leitor. Então verifique se não está muito vago também. Isso tudo faz diferença. Imagens sensoriais. Já falei antes, né? Mostrei o exemplo lá de tirar os adjetivos e colocar imagens. A imagem, sim, ela conecta. A imagem faz o leitor construir na mente dele a cena que está acontecendo. Então aqui é a diferença de mostrar e dizer. Quando você mostra, você permite para o teu leitor construir essa cena na mente dele. Isso ajuda em várias coisas, principalmente a seguir a história, a se conectar com ela e a não esquecer ela. Por isso que o storytelling, a criação de histórias é tão poderoso, porque isso fica na nossa mente, porque nós construímos parte dela e não vem tudo pronto. E essa é a diferença de dizer e mostrar. Depois eu vou mostrar um exemplo aqui para te ajudar. Então, imagens sensoriais, que está aqui, mostrar, dizer, mostrar mais, dizer menos. Pontuação. A pontuação é importante sim, porque ela ajuda na leitura. Muitas vezes a pontuação ela serve na literatura para mostrar mais alguma coisa. Então, claro, depois você vai colocar numa revisão, alguém revisar, mas aqui coloque a pontuação para que ela cumpra o objetivo que você quer no texto. Isso vai fazer o seu texto ficar muito melhor, muito mais direto, ou cumprir o papel que você quer para ele. Então, ortografia e pontuação são importantes nesse momento. Bom, uma dica aqui prática. Substitua palavras por sinônimos mais fortes, mas sem exagero, como já falei. Revise especialmente os parágrafos iniciais e finais. Eles são o cartão de visita da história, exatamente. A pessoa começa a ler, se ela já não gostou no começo, ela não vai continuar. E o final também de cada capítulo, porque ele é a ponte para o capítulo seguinte. Então ele também tem que terminar muito bem para começar o outro muito bem. Em vez de dizer, isso aqui é um exemplo agora de dizer e mostrar. Em vez de dizer, ela estava triste, quem sabe você diz assim, os olhos dela não encontravam lugar para descansar. Então você mostra que ela está triste, não diz que ela está triste. Um outro exemplo aqui, esse é um trecho maior. Ele entrou na sala, estava nervoso, queria falar com ela, mas não sabia como. Essa frase original. Depois da revisão em camadas, ele entrou como quem pisa em cacos. O nervosismo tremia nos dedos. E o nome dela, preso na garganta, parecia engasgar o ar. Veja como
é uma escrita literária. Então, vale a pena você fazer essas revisões, né, de estrutura, de estilo e também melhorar os detalhes. E eu vou dar um exercício para você agora. É um exercício um pouquinho longo, tá? Mas acho que vale. Aqui eu já falei do exemplo, né? O exercício um pouquinho longo, mas vale a pena. Então, você vai escolher um trecho de até meia página. Pode ser uma cena que você criou para o módulo anterior, uma ideia em desenvolvimento, ou algo já finalizado que você quer lapidar. O que você vai fazer? Você vai fazer essas 3 leituras que eu falei, da estrutura, do estilo e detalhes. Então, o que você vai ler? A primeira leitura que é da estrutura, onde você é o arquiteto. A cena tem começo, meio e fim, há um conflito claro, o personagem tem um objetivo, um obstáculo e uma decisão, a ordem dos acontecimentos faz sentido. Isso aqui é bastante coisa, depois você pode voltar ao vídeo aqui e olhar e ouvir novamente, né, cada uma das perguntas. Leitura 2. Foco no estilo e na voz, você é o artesão. O ritmo das frases está fluido? A linguagem soa como você? Há palavras repetidas ou construções artificiais? As emoções estão sendo mostradas com sensibilidade? Então, novamente, 4 perguntinhas sobre a leitura 2. E a leitura 3, foco nos detalhes e imagens, onde você é o escultor. Quais palavras podem ser substituídas por verbos mais fortes e imagens mais sensoriais? Há descrições que podem ser mais vivas? A pontuação está ajudando o texto a respirar, quer dizer, está entregando esse texto através da sua pontuação. E aí, depois de fazer essas 3 leituras, você vai reescrever o trecho com base nessas 3 leituras. Faça os ajustes necessários, mas sem apagar a essência. Então, o objetivo aqui não é mudar o rumo do texto que você escreveu, mas é melhorar o que você já fez. Depois você vai comparar a versão anterior e a versão posterior e verificar o que mudou. E você pode também pedir para alguém ler. Leia o texto antigo e o texto novo. E peça, né, qual texto prendeu mais, qual emocionou mais e qual ficou mais claro. Bom, gente, é isso. Façam. Essa é uma aula, eu sei que ela tem bastante coisa, então, se necessário, reveja ela várias vezes até você conseguir fazer o exercício. E aí, te espero na próxima aula.